Ok, a posição aqui, né? Tá. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse assunto, que é manejo de pessoa em situação de crise psiquiátrica. Geralmente é uma discussão que eu faço também em turmas de pós-graduação, mas aí eu vou tentar nivelar a discussão para algo que esteja mais acessível para o processo de graduação. Teve alguns slides aqui que talvez eu pule, porque são algumas questões mais técnicas, vendo farmacologia e outras coisas, mas eu preferi manter, porque se alguém tiver alguma dúvida que envolva um ponto desse, aí já fica lá para eu tentar apontar. Não tem como ser mais detalhado por conta da questão do tempo mesmo, mas vou tentar falar até mais ou menos umas 8h40 para dar espaço para o outro colega palestrante. Pronto, eu escolhi esse título porque, de maneira geral, essa expressão crise psiquiátrica é um bom ponto de partida para essa discussão. Se a gente definir o que é crise e se a gente tiver uma teoria que nos ajude a compreender como lidar com ela, talvez a gente já tenha, a partir daí, muitas respostas em relação à nossa conduta diante da crise. Então, por isso, a primeira parte da minha discussão vai ser muito metafórica. Vai ser mais assim, algo simbólico mesmo. Porque se a gente conseguir incorporar esses símbolos e essas metáforas, sobretudo relacionadas à água, a gente vai conseguir já prever quais seriam as nossas condutas. Mas ainda assim, eu tentei ser mais objetivo em relação a algumas situações de crise. Sobretudo situações envolvendo agressividade, ansiedade, transtornos de humor como euforia e depressão, e crise suicida. Aí essas são as que eu vou tentar ser mais detalhado. Aí vou discutir algumas abordagens que são um pouco mais técnicas, que geralmente os serviços mais especializados utilizam, mas também algumas outras que são mais simples, que qualquer pessoa pode utilizar. Seja em si próprio, caso se coloque em uma situação de crise, seja sugerindo, auxiliando outra pessoa. Então, nessa primeira parte, definir saúde mental é extremamente difícil, né? Para a gente definir o que é saúde, em geral, já é algo difícil. A própria OMS, que é a entidade máxima, digamos assim, referência para esse tema, por si só o conceito dela também já é muito frágil. Ela conceitua a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Algo que nenhum de nós temos, né? Então, segundo a OMS, todos nós já estamos doentes. Não é possível que alguém esteja em completo bem-estar físico, mental e social. Mas ainda assim, como a saúde realmente é um conceito mais utópico, de fato não tinha como conceito ser muito diferente. A saúde sempre é algo que a gente está buscando, mas nunca consegue chegar até ela, de modo pleno. Então, a saúde realmente é uma constante busca. E aí, nesse sentido, definir saúde mental é tão difícil quanto definir o que é saúde. Por isso, muitas vezes, a gente começa pegando pelo que seria o patológico, para, a partir daí, tentar incorporar o que seria o saudável. Então, a partir daí, a gente tem algumas expressões que geralmente são utilizadas, como loucura, sofrimento psíquico e transtorno mental, que muitas vezes são espaços também de discussão, para escolher qual dessas expressões são melhor para definir um estado, entre aspas, de anormalidade em relação à saúde mental. Mas aí, para nós aqui na língua portuguesa, a melhor expressão realmente é transtorno mental, porque demonstra uma situação de movimento e algo que é cíclico e ao mesmo tempo crônico, digamos assim, algo que a gente pode ir e voltar sem permanecer no mesmo estado. Então, o transtorno é algo que a gente está em movimento. Em alguns momentos chega em um ápice, em alguns momentos dá uma recaída, se apresenta num estado de tranquilidade, digamos assim, mas não é algo que a gente pode definir, taxar como sendo fixo e estável. Então, a crise também é difícil a gente definir. E aí, por ser algo difícil de definir, eu prefiro utilizar duas formas de a gente organizar no nossa mente o que seria crise. Primeiro, compreender o nosso ciclo da vida, após isso, discutir um conceito de crise na teoria biomédica e depois disso usar um conceito de crise nessa teoria que eu vou apresentar para vocês hoje, que é o modelo das marés. Então, em geral, crise é o estado em que a gente sai da zona de conforto, né? A gente não esperava estar naquela situação, talvez alguma coisa aconteceu conosco que a gente saiu daquela zona de conforto e aí cada pessoa pode reagir de modo diferente a essa situação. Haverá pessoas que reagirão à crise de maneira mais passiva, digamos assim, entrando no processo de choro, de isolamento, e haverá pessoas que entrarão num processo de crise de maneira mais agitada, com agressividade, com euforia. Então, por isso, não é possível a gente padronizar o que seria um processo de crise. Apesar que, muitas vezes, as pessoas se preocupam mais com as crises que são mais agitadas, com aquela que envolve agressividade e que envolve algum tipo de agitação, euforia. Mas aquelas outras que são mais passivas, de reclusão, isolamento, podem ser tão graves como as primeiras. Até porque, muitas vezes, a gente pensa que porque não está nos afetando, como talvez uma de agitação ou de agressividade nos afete, mas aquelas outras podem representar um processo, estado de negligência do autocuidado,
que aí também é um ponto que a gente vai discutir um pouco mais. Pronto, aí nesse processo, a gente pode dizer que nós estamos constantemente em crise, porque a crise também é um processo de transição e adaptação. Desde que a gente inicia a nossa trajetória no mundo, a gente já se coloca no mundo chorando, né? Então já se coloca no mundo que saiu da nossa zona de conforto. A gente passou, em geral, na maioria das vezes, 9 meses, num ambiente extremamente confortável, cuidado, com tudo preparado, e sai para estar em um ambiente hostil, digamos assim, para aquela situação que estávamos antes, que é estar no mundo. Então, nesse processo, a gente já se coloca na primeira crise, que é nascer. E desde que a gente nasce até a gente morrer, a gente troca sempre uma crise por outra e vive de uma crise para outra. Agora, como cada pessoa vai reagir a essas crises, é o que vai realmente alterar ou definir uma diferença de uma pessoa para outra. Então, durante a infância, enquanto a gente brinca, está na escola, participa por várias crises. Do processo de infância para a adolescência, o próprio processo já acarreta algumas crises. Na adolescência, a gente passa por situações de adaptação, autoimagem, agrupamento, que envolve crises. Da adolescência para a fase adulta, a gente começa a ter outras preocupações, como o trabalho, a reprodução, a família, e passa a ter novas crises. Do processo da fase adulta para a terceira idade, esse processo por si só pode também ser uma crise, e estar idoso também envolve a gente a várias crises, e de estar idoso até a morte, mais outras várias crises. Então, a nossa vida realmente é isso, passar por várias crises e saber como é que a gente vai conseguir gerenciá-las. Muitas vezes, algumas pessoas desenvolverão mais habilidade para gerenciar suas crises e outras não, e precisarão de mais ajuda. E aí, nesses casos em que outras pessoas precisarão da nossa ajuda, é que é importante a gente saber algumas técnicas para poder oferecer a ajuda mais confortável, né? Então, em geral, crise é algo que pode acontecer conosco a qualquer momento. Mas o modelo biomédico diz que é um estado de alteração psíquica, onde a pessoa entra em grave sofrimento mental, pode ser considerado tanto uma reação aos estresses, como uma reação ao acúmulo de estresses, e ela não necessariamente está ligada à agitação, né? Como eu falei, pode ser o processo de passividade. Pronto, como eu acho importante que cada pessoa tenha uma teoria fundamentada acerca de qual que ela pensa sobre a crise, a minha é essa, o modelo das marés, que ela foi estabelecida por este enfermeiro chamado Phil Baker e por sua esposa assistente social, Pop Baker. E aí eles fazem a seguinte analogia para explicar como é a nossa vida. A nossa vida, segundo eles, se explica pelo modelo das marés. Este homem, este enfermeiro, ele morava na beira de uma praia. Então ele via sempre o movimento das águas e ele começou a observar algumas relações entre as águas e o movimento das águas e a nossa vida. Por exemplo, ele diz que assim como a nossa vida tem essa metáfora com as águas, tudo começa pelo fato de a gente emergir das águas do útero. Então a gente já começa a nossa vida nadando. A água também evoca o conceito de falta de ar, porque em geral, quando alguém está num processo de sofrimento, ela começa a sentir como se faltasse ar. Então, lembra uma pessoa que está morrendo afogada. As marés alta e baixa também evocam a forma de respirar, que o movimento das águas também simula como é a gente respirando intensamente ou respirando de maneira mais calma e tranquila. E as águas também ela tem altos e baixos, né? As marés têm altos e baixos. Assim como a nossa vida vai ter momento que vai estar mais para alta, mais para baixa. E o poder das águas não é fácil de conter. Quem está nas águas não tem como conter as águas. A única escolha que a gente tem é aprender a nadar ou conseguir lidar com as intempéries que a água pode provocar. Então, como o movimento das águas e a força das águas a gente não consegue conter, é preciso aprender a nadar e a criar barcos para poder estar nessas águas. E aí esse autor diz, a experiência humana tem uma natureza fluida, constantemente em movimento, e a melhor metáfora para isso é a água. Então, tem 3 palavras que vão representar toda a ideia dele. A primeira é o conceito de crise, porque ele diz o seguinte, a crise é um processo no qual todos nós, em algum momento, vamos nos deparar, e vamos estar mais ou menos preparados para lidar com ela, dependendo da nossa situação. Só que a crise, ao mesmo tempo que ela é algo que é difícil para a gente lidar, ela também é uma oportunidade, porque a crise, por nos tirar da zona de desconforto, nos convida a sair daquela situação que talvez, por mais confortável que fosse, não fosse tão boa para a gente. Então, muitas vezes, alguém, por exemplo, pode estar em um relacionamento que é extremamente abusivo para ela, mas ela não consegue sair daquele processo, né? Porque aquele processo, apesar de ter custos, tem algum tipo de ganho que ela vê. E aí, inesperadamente, aquela pessoa que está com ela morre, ou se separa dela. Talvez naquele momento ali a pessoa desabe em uma crise, porque terminou um processo, mas talvez inicie a partir daí
um outro relacionamento mais saudável, ou escolha não estar com ninguém e isso seja mais saudável para ela. Então, muitas vezes, as crises, como, por exemplo, perder um emprego, a gente pode estar num emprego que detesta, mas não tem como se livrar dele. Precisa estar nele para se sustentar. E um dia perde esse emprego inesperadamente. Entra numa crise. E aquele processo é difícil de lidar com essa experiência. Mas depois, talvez, consegue outra coisa, ou entra em um processo diferente, mais saudável para ela e melhor. Então, a crise ela pode ser também uma oportunidade. O que vai diferenciar se a crise é uma oportunidade ou se a crise vai nos derrubar, considerando que a vida é esse movimento das águas, é se a gente vai morrer afogado nela e para a gente não morrer afogado nela, muitas vezes vamos precisar da ajuda dos outros. E aí, nesse sentido, a nossa vida está em um oceano de experiências. Toda a nossa vida é um oceano de experiências. A gente afeta os outros e nós somos afetados pelos outros. Então, o tempo inteiro, você pode estar aqui agora tranquilo, ter passado um dia bom ou ter acordado feliz e a primeira pessoa que cumprimentar você já fazer você passar mal o resto do dia. Então, a gente pode o tempo todo estar afetando alguém, sendo afetado por alguém, para o lado bom, para o lado mal. Então, a nossa vida é esse oceano de possibilidades e de possibilidades infinitas. Nesse oceano de possibilidades, eu posso estar em alguma crise que me faça afogar. Nesse momento, eu vou precisar de um socorrista compreensivo, ou de um salva-vidas compreensivo. De alguém que vá lá e exerça sobre mim um cuidado que seja seguro e compreensivo. Ele utiliza essa expressão compreensivo para significar um tipo de resgate que permita ao outro também se colocar. Porque muitas vezes a gente pode tentar salvar alguém que está morrendo afogado e não contar com a ajuda dessa pessoa e morrer afogado com ela. Como muitas vezes a gente tenta conversar com alguém que está num processo de abatimento muito grande e acaba saindo pior do que ela talvez. Então, muitas vezes, a gente pode tentar lidar com alguém num processo de crise e não conseguir reagir se a gente não contar também com a ajuda dela. Se a gente não contar também com alguma abraçada que ela possa dar para se sair daquela situação. Então, para tornar essa metáfora mais objetiva, ele diz o seguinte: se a nossa vida é um oceano de experiências, algumas vezes esse barquinho que a gente dirige da nossa vida pode estar encalhado. O barco encalhado significa a viagem não está mais fazendo sentido para alguém e eu estou querendo pular do barco. Então, é aquela pessoa que está triste, deprimida, desanimada, pensando em se suicidar, que a viagem não tem sentido para ela e para ela talvez ela pensa seria melhor em algum momento colocar para fora do barco e morrer afogada nas águas. Então, esse é um dos estados possíveis nesse oceano de experiência. Outra situação é as marés agitadas. Às vezes a nossa vida está bem agitada, seja eufórica, seja ansiosa. Então, a gente pode estar em um momento da nossa vida extremamente turbulento e isso também representa que, às vezes, a nossa viagem está acelerada. Quando a nossa viagem está acelerada nesse barquinho, talvez signifique que a gente está mais preocupado em chegar do que em aproveitar a viagem, que é o que geralmente acontece com alguém ansioso. O ansioso está mais preocupado em chegar logo do que em a viagem ter alguma graça para ele. E só alguns anos depois a gente descobre que era mais interessante quando fazia a viagem da escola, quando viajava no ônibus, do que quando chegava lá no lugar que foi planejado, né? Então, muitas vezes a viagem, o processo é muito mais pedagógico e interessante do que chegar até lá. Mas quando a nossa vida está assim agitada, ansiosa e eufórica, a gente não consegue perceber isso. Então, o ansioso, geralmente, ele é futurista e, ao mesmo tempo, pessimista. Ele só quer pensar no futuro e só pensa que o futuro vai dar mal. Então, o ansioso não pensa assim: talvez eu viaje e consiga achar um bilhete na Mega Sena premiado e ganhe na Mega Sena 40 milhões. A mãe ansiosa não pensa que o menino que vai para a praia com a escola vai achar dinheiro na rua ou vai voltar rico. Ela sempre acha que o menino vai morrer afogado, que a viagem vai dar algum problema, que o carro vai ter algum problema. Então, em geral, o ansioso ele é futurista e, ao mesmo tempo, pessimista. Ou o eufórico, que é aquela pessoa que está em uma alegria patológica, ela está otimista, mas esse otimismo não ser positivo. Por exemplo, o eufórico que acredita que nada vai dar mal para ele e ele pode dirigir em alta velocidade que não vai acontecer nada, e aí pode acontecer alguma coisa. Então, nesses estados de agitação, a gente também pode se deparar com essas situações. E uma última situação é que nesse barco que a gente está dirigindo, no nosso oceano de experiências, a gente pode ter o nosso barco invadido por algum navio pirata. Navio pirata seria alguém está invadindo a nossa vida e mexendo com ela, que é como se sente alguém em uma crise psicótica, sente que a vida está sendo invadida por alguém, alguém está planejando destruir aquela pessoa, invadir o barco daquela pessoa e acabar com aquele barco. Então, são 3 possibilidades de viagem que pode fazer a viagem ser um pouco difícil. Então, nessa situação, enquanto a gente está viajando no nosso oceano de experiências, a gente vai precisar de ajuda. Nessa ajuda que a gente vai precisar de um salva-vidas compreensivo,
o autor apresenta 10 compromissos que é importante que a gente utilize como se fosse uma ética pessoal para lidar no apoio emocional de qualquer pessoa em qualquer circunstância de sofrimento. Então, a princípio é mais importante a gente incorporar esses 10 compromissos do que conhecer qualquer técnica que a gente possa utilizar para ajudar essas pessoas. O primeiro compromisso é o valor da voz. É aceitar que quem sabe mais sobre a vida é a própria pessoa. Quem mais conhece a si próprio é a própria pessoa. Então, valorizar a voz significa valorizar a história do outro. Quando a gente senta para ouvir o outro, ouvir o sofrimento do outro, a gente não está lá para julgar a história do outro e dizer que a gente sabe mais que ele, mas para a gente reconhecer que a teoria dele é que faz mais sentido para ele. Né? Então, a gente sempre procura, ao conversar com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em sofrimento, saber qual a teoria dele para o sofrimento dele. Às vezes, a teoria pode ser algo que vá muito para além do que a gente imaginava a princípio. Por exemplo, a história de uma mulher que, com câncer, dizia que o câncer dela havia começado quando ela tinha 4 anos, e era um câncer estranho de colo de útero para alguém começar há 4 anos, mas ela disse que aquilo ali foi resultado de uma violência. Então, para ela, uma violência sexual que ela sofreu na infância era a história de um câncer uterino que ela tinha na casa dos 50 anos, quando ela foi diagnosticada com esse câncer. Então, de maneira geral, é importante a gente conhecer qual a sua teoria sobre o seu sofrimento e aprender a lidar com essa teoria do outro. Respeitar a linguagem do outro, muitas vezes a linguagem de cada pessoa vai ser muito diferente da nossa, inclusive quando a pessoa está em sofrimento. Alguma pessoa em sofrimento pode querer chorar o tempo todo, se isolar, falar coisas agressivas, etc. Então, no mínimo, preciso respeitar um pouco dessa linguagem dele, entender que a forma como ele expressa o sofrimento, que aí também já seria um outro ponto de partida para começar a minha fala. E converter-se em aprendiz, né? É saber que eu estou lá para aprender sobre o outro. Usar ferramentas possíveis. Quando a gente está ajudando alguém no processo emocional, eu não tenho como fantasiar como seria se eu tivesse algo. Se eu tivesse isso, eu faria isso. Se eu tivesse isso, eu faria isso. Muitas vezes o que a gente precisa ter é o que tem ali naquele momento. E muitas vezes o que a gente tem naquele momento é a história e o passado da pessoa sobre como ela já lidou com aquilo antes. Por exemplo, nessa crise de ansiedade que você está agora, você já passou por isso antes? Já. Você usou o que nas outras vezes? Isso. E se a gente tentar começar com isso que você já tentou e deu certo, será que pode funcionar de novo? Ou se a gente aprimorar isso que você já usou antes para lidar com a ansiedade, talvez a gente possa chegar em um caminho melhor? E isso considerando que a pessoa utilize também técnicas saudáveis, né, para lidar com a ansiedade dela. Por exemplo, alguém pode dizer, para eu lidar com a minha ansiedade, eu consegui fazer isso fazendo um abraço de urso, abraçando a mim mesmo, ou abraçando um cobertor. Pronto, então vamos começar a partir daí, que foi o que você já tentou e deu certo, por exemplo. A habilidade de dar um passo além, então saber que ao cuidar de alguém, a gente sempre pode dar um passo para frente. Aceitar que o tempo é um presente, ou seja, quando a gente está diante do momento de cuidar de alguém, aquele tempo que a gente tem, seja pouco ou muito, é o tempo que precisa ser infinito e eterno. Então, ao cuidar de alguém, pode ser que o meu cuidado seja de 2 minutos, mas para ela foi tão intenso como se fosse 1 hora de cuidados. E um cuidado ruim pode ser 1 hora de cuidado. A pessoa sente como se aquilo não servisse para nada. Então, o tempo que vai estabelecer o valor dele é o valor da experiência. Desenvolver uma curiosidade autêntica, ou seja, realmente querer cuidar do outro, saber que a mudança ela é constante, porque a nossa vida é um oceano de experiências, ajudar a pessoa a encontrar a resposta sobre o potencial dela para lidar com aquilo e ser transparente em relação ao nosso método de ajuda. Pronto. Aí, em geral, essa é a ética do socorrista compreensivo para cuidar de alguém no processo emocional. Eu coloquei aqui também esses elementos porque, em geral, uma ferramenta que quem é de uma linguagem mais técnica, como a psicologia, a enfermagem, de uma profissional da área da saúde, vai poder se utilizar também para ajudar a pessoa é fazer um exame mental dessa pessoa. Então, em algum outro momento, se vocês quiserem, eu posso vir aqui só para falar sobre o exame mental. Mas o que eu quero deixar claro a princípio é, se a gente fizer um exame mental da pessoa e estabelecer essas funções psíquicas, a gente já vai imaginar mais ou menos qual seria o diagnóstico dela ou qual é a situação que ela se encontra. Então, por exemplo, se uma pessoa está com humor deprimido, com afeto esmaecido, com a vontade diminuída, ela está com um processo que lembra um quadro depressivo, por exemplo. Então, é importante a gente compreender, a partir do exame mental, qual seria mais ou menos a situação que a pessoa se encontra. Então, diante disso, a gente vai ter diversas possibilidades de transtornos mentais, né, que eu também não vou tentar me ater a nenhum deles, que eu vou tentar lidar mais com algumas situações de sinais e sintomas. E aí são, a depender desses transtornos mentais que a pessoa se encontra, da sintomatologia, a gente vai ter formas diferentes de lidar. Também acho importante a gente ter uma breve visão sobre a política de saúde mental no Brasil,
para que a gente também alinhe a nossa conduta àquilo que é também recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde estabelece que a nossa conduta na saúde mental tem como base histórica a reforma psiquiátrica. Essa reforma psiquiátrica, ela tem 3 eixos, que é a reabilitação psicossocial, a redução de danos e a desinstitucionalização. E o nosso foco é tentar ajudar a pessoa a se reinserir na sua família e comunidade. Então, a nossa meta política em relação ao cuidado da pessoa em uma crise psiquiátrica é alcançar esse processo, a ajudá-la a se reabilitar, considerando que a reabilitação não necessariamente é um processo de cura. Então, em qualquer processo de ajuda na saúde mental, talvez a pessoa não saia curada daquilo. É mais provável que a pessoa realmente não saia curada. Mas é esperado que a pessoa saia mais forte para aprender a lidar com o seu processo na vida em comunidade. Pronto, então esse seria o quadro de meta política que a gente tem. Pronto, aí agora eu vou tentar ser mais objetivo em relação à psicopatologia da crise. Então, considerando a diversidade de possibilidades de a crise se manifestar, a gente pode dizer que existem 3 situações básicas de atendimento: a emergência psiquiátrica, a urgência e o atendimento eletivo. A emergência é uma situação na qual eu tenho minutos ou talvez horas para lidar com aquela situação sem que aquele quadro leve à morte da pessoa. Então, a emergência é a situação que eu tenho menos tempo para resolver. A urgência é aquela situação em que eu posso ter horas ou um pouco mais para lidar com aquela situação, que geralmente não está diretamente relacionada ao risco de morte, mas que precisa ter um tipo de ação para que aquilo ali não venha gerar uma evolução para a emergência. E o atendimento eletivo é aquela circunstância na qual a gente pode agendar ou ter mais tempo para lidar com aquele quadro, né? Então, diante dessa situação aqui, a gente já vai ter alguns tipos de situação. Então, seria, por exemplo, situação de emergências, quadros como o paciente que está violento. Então, se o processo de violência pode levar ele a machucar outra pessoa, machucar a si próprio ou coisa do tipo, por si só, isso requer um cuidado mais rápido. A tentativa de suicídio, né? Não precisa a gente explicar agora, vou chegar mais à frente nisso. A excitação maníaca, porque um quadro maníaco, a pessoa, num quadro, por exemplo, transtorno bipolar, ela pode pegar um carro, dirigir em alta velocidade, pular um muro alto, se machucar de forma que possa realmente ter risco à sua vida. E a severa autonegligência, como acontece com a pessoa num quadro depressivo grave e ela não está se alimentando, tomando banho, fazendo nada. Então, essas são as situações de emergência. Situações de urgência, comportamento bizarro, como crises de esquizofrenia ou euforia, em que a pessoa age de maneira engraçada, mais estranha, mas que pode levar a um prejuízo da sua imagem, né? Por exemplo, uma pessoa que tira roupa, que se pinta, se maquia de modo extravagante, pode não ter risco imediato para a sua vida. Mas as pessoas acabam gravando, filmando, e aquilo ali comprometer ainda mais a saúde da pessoa, né? Situações de ansiedade aguda e sintomas psicóticos que não tenham violência ou risco de suicídio. E essas são as situações em que a gente geralmente agendaria para um cuidado. Então, dentro dessas situações, eu vou tentar listar um pouco essas 5 aqui. Então, paciente violento, um dos principais processos para a gente, ponto de partida seria identificar os fatores de risco. Se uma pessoa está violenta, será que ela está violenta por quê? Será que tem alguma coisa aqui que está disparando? E até onde está acessível para a gente tentar afastar esses fatores de risco. Lembrando, né, eu acredito que o nosso colega bombeiro também vai deixar isso claro mais para vocês, mas em qualquer situação de primeiros socorros, a regra principal que a gente tem é cena segura e socorrista em segurança, né? Então, primeiro eu vou me garantir em relação ao meu próprio risco, garantir que aquela situação é segura para mim antes de eu me colocar naquela situação. Então, em uma situação em que uma pessoa está violenta, você não sabe se ela está armada, se ela porta arma branca, se ela tem arma de fogo, se ela tem um porte maior que você, que possa mexer com você, coisa do tipo, é melhor você não tentar chegar perto dessa pessoa para não se machucar, né? Então, primeiro cuidado seu é cuidar de si mesmo, né? Então, primeira preocupação seria essa. Agora, se você faz parte de uma equipe multiprofissional que já está sendo acionada para lidar com isso, aí talvez você possa fazer um pouco mais. Mas lembrando que, em uma pessoa violenta, conversar muito, perguntar demais, ou entrevista muito longa pode piorar a agitação, e existem alguns sinais de que a gente percebe que a pessoa está se tornando mais violenta ou apresentando um comportamento que vai evoluir para a violência, que é ficar provocando outras pessoas, manifestações de raiva, ficar falando alto e agressivo, postura tensa, mudança de posição como se ela fosse atacar alguém. Então, esses quadros de violência pode ser necessário para poder conter a situação, alguma experiência de contenção. Que aí, quem vai fazer essa contenção é outro ponto de discussão, né? Talvez seja uma situação na sua família e o espaço que tenha para lidar com isso seja aquele grupo.
mas sempre que possível, e o ideal é que isso seja feito por um grupo técnico que esteja preparado para lidar com a experiência de contenção. E é importante também a gente distinguir o que é uma contenção na área da saúde e uma contenção na área policial, que a gente vai falar um pouco disso mais no final. Mas, em geral, o manejo do paciente violento, manter uma postura franca e receptiva, evitar movimentos bruscos que possa fazer com que ele pense que você vai agredi-lo, assegurar para ele que você pretende ajudar, manter distância física, evitar fazer anotações, se apresentar, falar pausadamente mais firme, ser flexível na entrevista, colocar limites de forma objetiva e acolhedora, não ameaçar nem confrontar e estimular a pessoa a falar. Porque, em geral, é mais provável que o quadro de violência diminua se a gente permitir que a pessoa fale. Quanto mais a pessoa falar, gritar, extravasar a experiência, provavelmente isso vai diminuir a intensidade do comportamento violento. Agora, é importante que esse processo também seja planejado. Por exemplo, se eu percebo que ela vai falar coisas que ofendem outra pessoa e aquela pessoa pode reagir com violência também, aí é mais interessante deixar a pessoa falando e desgastar o que ela precisa falar, mas estar num ambiente mais seguro e só. Né? Então, por exemplo, afasta dali as pessoas que estão provocando ela ou que podem se sentir ofendidas com a fala dela e deixa a pessoa extravasar com as palavras. Provavelmente ela vai conseguir gastar muita energia só colocando para fora com as palavras, para depois você conseguir ter outra conduta. Mas eu vou deixar o slide aí com vocês, um fluxograma em relação a lidar com pacientes agressivos e pacientes agitados. Né? Então, em geral, a gente vai estabelecer se vai ter uma medida coercitiva ou não, dependendo do quanto a pessoa coopera ou não com a sua experiência. Mais para frente eu também vou mostrar que em qualquer situação de saúde mental e de crise, o primeiro instrumento que a gente tem é o aconselhamento verbal, é o manejo com as palavras. E aí é importante que a gente seja o mais forte nesse processo. Aí também tem situações envolvendo drogas, né? As drogas elas podem ser depressoras, estimulantes, perturbadoras, e a depender do tipo de droga, trazer reações ou sintomatologia diferente, mas em geral a gente vai ter em relação a drogas principalmente dois fenômenos. Ou abuso ou abstinência. E esses dois quadros podem ter sintomas, às vezes, até parecidos, mas, em geral, são quadros que provavelmente a solução vai ser necessária uma demanda clínica mesmo. Então, uma pessoa em um processo de abstinência, ela pode delirar. Nesse delírio, ela além de ter delírio, né, como, por exemplo, delírio de perseguição, ter alucinações, geralmente visuais de ver insetos sobre ela, ou auditivas de ouvir vozes, algum tipo de agitação. Então, em geral, os quadros de abstinência, que é a pessoa que já está alguns dias, semanas sem usar algum tipo de droga que ela é acostumada a utilizar com mais frequência, como, por exemplo, o álcool, pode ter essas manifestações. E aí, se ela apresentar alguma situação de agitação, agressividade, aí segue a regra que eu falei antes. E nos quadros de abuso, a pessoa pode, a depender da droga que ela está utilizando, ter um agravamento clínico mais intenso, né? Que pode ser, por exemplo, um rebaixamento da consciência ou algum outro tipo de manifestação. Então, nesses casos, como é demanda clínica, a gente vai ter uma conduta clínica de autocuidado, de ajuda daquela pessoa e encaminhá-la para o serviço médico. Então, como é uma situação que vai envolver, geralmente, o rebaixamento da consciência ou algum outro tipo de distúrbio interno, aí a conduta, nesse caso, é mais do ponto de vista clínico que da saúde mental, necessariamente. E aí, sobre esse processo, eu acho que a gente vai conseguir falar mais na frente sobre isso. Mas, em geral, são os dois extremos que a gente pode ter em relação à droga. É a intoxicação, que é o excesso da droga, ou a abstinência, que é passar algum tempo sem utilizar aquela droga. Então, como a demanda vai ser clínica, no serviço de saúde que ela for, vai ser tentado controlar o nível de droga que está na sua corrente sanguínea e utilizar outras demandas em relação ao controle dos sinais vitais. Um outro quadro que a gente pode encontrar são pacientes psicóticos, né? Então, suponha que um paciente e a gente encontra uma pessoa aqui na faculdade, na rua, em qualquer canto, que começou a ter um surto psicótico. Está ouvindo vozes, vendo coisas, imaginando que as pessoas querem agredir ou mexer com ela. Então, nesses casos, ter cuidado com a forma como a pessoa manifesta a experiência de realidade dela, porque talvez ela me insira nesse processo. Ela ache, por exemplo, que eu sou uma pessoa que também faz parte do grupo que quer prejudicá-la. Então, nossa conduta é usar uma linguagem clara, frases curtas, ter cuidado em relação ao que a gente fala com essa pessoa, para a gente também não tentar aflorar a experiência do delírio dela e da alucinação. E se ela tiver algum comportamento agressivo ou agitado, segue as primeiras orientações que eu falei. Mas, em geral, crises psicóticas também vão requerer um encaminhamento para um serviço de saúde, porque ela vai precisar conter, provavelmente, algum tipo de neurotransmissor que tem excesso de atividade nela, como a dopamina. Apresentar alguma situação de agitação, agressividade, aí segue a regra que eu falei antes. E nos quadros de abuso, a pessoa pode, a depender da droga que ela está utilizando,
ter um agravamento clínico mais intenso, né? Que pode ser, por exemplo, um rebaixamento da consciência ou algum outro tipo de manifestação. Então, nesses casos, como é demanda clínica, a gente vai ter uma conduta clínica de autocuidado, de ajuda daquela pessoa e encaminhá-la para o serviço médico. Então, como é uma situação que vai envolver, geralmente, o rebaixamento da consciência ou algum outro tipo de distúrbio interno, aí a conduta, nesse caso, é mais do ponto de vista clínico que da saúde mental, necessariamente. E aí, sobre esse processo, eu acho que a gente vai conseguir falar mais na frente sobre isso. Mas, em geral, são os dois extremos que a gente pode ter em relação à droga. É a intoxicação, que é o excesso da droga, ou a abstinência, que é passar algum tempo sem utilizar aquela droga. Então, como a demanda vai ser clínica, no serviço de saúde que ela for, vai ser tentado controlar o nível de droga que está na sua corrente sanguínea e utilizar outras demandas em relação ao controle dos sinais vitais. Um outro quadro que a gente pode encontrar são pacientes psicóticos, né? Então, suponha que um paciente e a gente encontra uma pessoa aqui na faculdade, na rua, em qualquer canto, que começou a ter um surto psicótico. Está ouvindo vozes, vendo coisas, imaginando que as pessoas querem agredir ou mexer com ela. Então, nesses casos, ter cuidado com a forma como a pessoa manifesta a experiência de realidade dela, porque talvez ela me insira nesse processo. Ela ache, por exemplo, que eu sou uma pessoa que também faz parte do grupo que quer prejudicá-la. Então, nossa conduta é usar uma linguagem clara, frases curtas, ter cuidado em relação ao que a gente fala com essa pessoa, para a gente também não tentar aflorar a experiência do delírio dela e da alucinação. E se ela tiver algum comportamento agressivo ou agitado, segue as primeiras orientações que eu falei. Mas, em geral, crises psicóticas também vão requerer um encaminhamento para um serviço de saúde, porque ela vai precisar conter, provavelmente, algum tipo de neurotransmissor que tem excesso de atividade nela, como a dopamina. O paciente ansioso talvez seja o caso mais comum. Eu vou tentar me ater mais a esse caso. Porque a ansiedade, ela tem diversas manifestações. É muito difícil de dizer assim, esses são os sintomas de ansiedade. Mas os sintomas mais clássicos de ansiedade são aqueles que estão relacionados à descarga da adrenalina. Em uma teoria biomédica, a gente pode sempre relacionar alguns neurotransmissores a alguns transtornos mentais. Para a ansiedade, seria a adrenalina. Então, tudo aquilo que envolve adrenalina no limite, adrenalina no excesso, representa um estado de ansiedade. Então, nesse caso, a gente vai ter alguns exemplos. Taquicardia, respiração ofegante, sudorese, algum tipo de agitação em relação aos movimentos corporais. Então, são sintomas clássicos de aumento da adrenalina, da atividade adrenérgica. E aí, nesses casos de ansiedade, o que é que a gente vai ter aí também em situações? Solto o detalhezinho, a ansiedade, por ela também ter uma riqueza de possibilidades, alguém pode ter uma ansiedade que representa como maior quadro o excesso de preocupação, outros, algum tipo de obsessão, como seria num quadro de obsessão e compulsão. Outros, o caso da compulsão, por exemplo, ela está ansiosa com algo, ela come, faz alguma coisa em excesso, em repetição. E outros casos mais comuns, que seria o choro, né, o descontrole em relação ao choro, e também a crise de pânico, que aí seria para a gente a urgência da ansiedade, seria a crise de pânico. E eu vou tentar falar um pouco sobre esses casos. Então, assim, como a ansiedade ela representa energia demais em mim, algumas técnicas básicas seria conter ou liberar essa energia. A liberação da energia a gente pode pensar, por exemplo, a técnica que eu já falei, que é o abraço do urso. Então, alguém que abraça a si próprio, abraça um cobertor, abraça um urso de pelúcia, alguma coisa que lhe dá segurança, talvez ela descarrega alguma energia daí. Outra seria ela fazer movimentos suaves. Então, por exemplo, ela tentar liberar a ansiedade mexendo no corpo e descarregando o corpo mesmo. Muitas vezes a pessoa consegue diminuir a ansiedade fazendo algo que seja gastar energia, tipo bater num saco de areia. Mas aí nem sempre a gente vai ter acesso a essas coisas naquela hora. Mas muitas vezes a gente acaba descobrindo coisas que são os canais para onde a gente vai descarregar a ansiedade. O nosso papel como profissional de saúde é ajudar que esses canais não sejam canais que prejudiquem a pessoa, né? Por exemplo, se alguém acha que melhora a ansiedade para ela se autolesionando, aí isso não é uma técnica saudável. Mas alguém pode achar assim, eu diminuo a ansiedade tirando o bocal de caneta, apertando alguma coisa, pegando uma bolinha daquelas de borracha e ficando apertando na mão. Então, cada pessoa vai descobrir um jeito de liberar esse excesso de energia. E a gente, caso a pessoa não consiga, a gente pode ajudá-la a pensar alguma técnica dessa. Aí por isso que às vezes só o fato de você andar com uma bolinha de borracha, daquelas que cabe na mão assim, você sai apertando, já seja um caminho para você ajudar alguém. Então fica apertando essa bolinha, ou abraça esse urso, ou faça algo nesse sentido. Eu não recomendo necessariamente que você peça para abraçar a pessoa, segurar a pessoa, porque isso vai representar um outro nível de relação com ela.
que nem sempre você vai ter. Talvez, se for uma pessoa da sua família, você se sinta nesse conforto de você lidar com a ansiedade assim, abraçando com um abraço de urso a outra pessoa. Mas se é um desconhecido, alguém que não faz parte desse rol seu de relacionamento, não é interessante você fazer alguma técnica que envolva isso. Talvez, no máximo, seria segurar na mão. Mas até isso de segurar na mão, a depender da situação, pode também ser algo que lhe machuque. Mas aí você vai ver a técnica a partir daí. Mas você vai pensar assim, as marés da pessoa estão agitada e turbulenta, e eu quero arrumar um jeito de descarregar esse excesso de energia. E procurar um canal para esse excesso de energia descarregar. Aí, nesse sentido, uma outra forma seria, considerando que a ansiedade pode evoluir para uma situação de pânico, e o pânico é o desespero de que a morte está batendo na minha porta. Então, a situação de pânico significa, eu estou sentindo que a morte está chegando. A morte está prestes a ocorrer. Geralmente, os sinais principais são taquicardia e sudorese, e a pessoa sente que ela vai morrer a qualquer momento. Então, diante disso, a pessoa vai ter algumas situações que é importante a gente lidar. Por exemplo, ela pode acho que depois que eu beber água eu lembro. Deixar ali, mas você não pediu. Então ela pode perder a energia, perder as suas forças, e ela começar a agir como se ela fosse desmaiar, por exemplo. Então, se eu tiver uma cadeira acessível, a melhor opção a princípio é permitir que a pessoa se sente. Ou, se não for essa a opção, a questão da cadeira, permitir que a pessoa se deite, e eu posso até colocar as pernas da pessoa para cima, se tiver possibilidade disso. Não for uma mulher de saia, por exemplo. Então, assim, pelo menos garantir que a pessoa não fique em pé, porque ela ficando em pé, pode ser que ela realmente desmaie naquela situação de pânico. A pessoa também quer o ar todinho do mundo para ela, quando está numa situação dessa. Então, é importante a gente evitar que fique muita gente em cima da pessoa que está precisando do restante do ar do universo para ela. E também, para isso, ajudar a pessoa a respirar melhor. E a respiração diafragmática é uma das possibilidades. Então, orientar a pessoa a respirar lentamente pelo nariz e soltar o ar pela boca e repetir isso daí pelo menos de 5 a 10 vezes, porque isso vai fazendo com que a pessoa faça uma oxigenação cerebral, principalmente, e isso vai fazendo com que ela consiga espalhar o ar pelo corpo, digamos assim. Aí isso ajuda a pessoa realmente a diminuir a tensão. Então, digamos, a melhor forma em uma situação de ansiedade, principalmente de pânico, é auxiliar a pessoa a respirar desse jeito. Até porque quando a pessoa respira assim, além do próprio processo fisiológico da respiração, tem outra vantagem, que é a pessoa tirar o foco daquilo e focar na respiração dela. Então, só o fato dela deslocar o objeto da preocupação dela também já é algo vantajoso. A gente vai ver que o deslocamento do objeto é algo vantajoso até em situações de agitação e agressividade. Já conheci experiências, por exemplo, de uma equipe de guarda municipal ir na casa de um paciente que estava agitado, quebrando as coisas, derrubando as coisas dentro de casa. E quando a guarda chegou lá, a guarda disse assim, o cara estava com a camisa do Flamengo, se não me engano. Eita, rapaz, tu é torcedor do Flamengo, é? Ah, sou, pô. Ei, o jogo ontem? Ah, jogo da porra. Pronto, acabou a crise do cara. Então, às vezes, você consegue pegar um objeto, pegar alguma coisa que muda o foco da experiência e aí você refaz o cenário ali por conta disso. Agora, também é algo que requer de você muita habilidade e imaginação, porque você tem que ser rápido para isso, muitas vezes conhecer um pouco da pessoa para conseguir alcançar esses símbolos e ter o cuidado disso não ser pior, né? Por exemplo, você falar algo, pega um objeto e acabar fazendo um processo invertido em relação a isso. Mas deslocamento de objeto também é algo que ajuda nos quadros de agitação, agressividade e ansiedade. Tem outras possibilidades também, como ajudar a pessoa a lavar o rosto. Então, se for em um espaço que você tenha como levar a pessoa para um banheiro, uma coisa do tipo, ou ter água próximo, ajudar a pessoa a molhar o rosto, porque isso dá uma sensação de que a pessoa está mergulhando, e aí mergulhando, é como se o cérebro da gente imaginasse que a respiração tem que entrar num ritmo diferente. Então, isso também seria uma possibilidade. Ou pedir para a pessoa segurar um gelo, por exemplo, durante algum tempo, para sentir também essa questão da atividade sensorial dela ir para um canto só, e ela sentir também a água escorrendo. Então, são algumas formas assim que pode fazer a pessoa deslocar o objeto da ansiedade e induzir a pessoa no processo de respiração. E aí, geralmente, nos quadros de pânico, 10 minutos nessa experiência de controle já resolve o problema. Porque, geralmente, uma crise de pânico não leva horas. Ela chega no ápice aí de 10 minutos, que ela vai depois diminuindo, mas se você lidar com aquela experiência de 10 minutos, você consegue diminuir a tensão.
Lembrando que você não vai, a depender da pessoa, claro, você não vai conhecer se aquilo de fato é só uma crise de pânico ou se talvez realmente seja um ataque cardíaco, seja uma situação neurológica. Mas enquanto o socorro chega, por exemplo, se você acionou o SAMU, acionou algum tipo de socorro, enquanto esse socorro chega, você vai fazendo essas técnicas de respiração, porque se era uma crise de pânico, talvez você consiga resolver assim. Pronto. Mas isso não significa que você não deve seguir com o resto do cuidado, que eu vou mencionar daqui a pouco em ordem. Então, situações de humor, a gente tem depressão, e a depressão, que seria assim, um rebaixamento do humor, ou a euforia, que é o excesso de humor. Nos quadros de depressão, qual é a nossa maior preocupação? São dois sintomas básicos da depressão. O depressivo, em geral, é aquela pessoa que está triste, deprimida e desanimado a maior parte do tempo, quase todos os dias, nas últimas 2 semanas. Então, a depressão ela mexe com 2 funções psíquicas, principalmente o humor, que vai ficar deprimido, e a vontade, que vai ficar reduzida. Então, a redução da vontade, o desejo de não fazer nada, por exemplo, é o outro sintoma básico da depressão. Então, esses 2 sintomas podem gerar outros problemas, porque a pessoa pode, por exemplo, diminuir o acesso às suas necessidades humanas básicas, não estou com vontade de nada, nem de comer, nem de tomar banho, nem de beber água, nem de nada, e isso pode levar a autonegligência severa. E o processo de rebaixamento de humor pode levar a pessoa à diminuição do sentido da vida, à perda da experiência do prazer de viver e levar a pessoa ao suicídio. Então, essas 2 são as situações que a gente vai tentar se preocupar nos quadros de depressão. Já a mania, que é o excesso de alegria, entre aspas, digamos assim, a euforia, o excesso de vontade, pode fazer a pessoa se colocar em situação de risco. Dirigir em alta velocidade, pular de um penhasco, fazer algo que ela realmente se machuque achando que não vai acontecer nada. Então, algumas situações que podem acontecer também é a hipersexualidade, principalmente com mulheres, inclusive é mais comum do que com homens. Por exemplo, tirar roupa, ficar pelado ou se maquiar de maneira extravagante perto de outras pessoas. Então, ter cuidado também com a privacidade da imagem da pessoa. Se a gente vê uma pessoa nesse quadro bizarro, por exemplo, evitar que outras pessoas fiquem gravando, tirando foto ou registrando aquela situação. E ter cuidado também na forma de chegar nessa pessoa em relação ao cuidado, porque ela pode interpretar aquela situação de um modo também diferenciado. Pronto, aqui. E aí, nesses casos, quando qualquer situação dessa, como o quadro depressivo, evolui para o quadro suicida, né, o suicídio, em geral, é uma experiência que afeta mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas se suicidam, principalmente é uma causa grande entre jovens. Tem alguns padrões em relação ao suicídio, que é desde Emily Durkheim, que se mantém, como, por exemplo, aumento do suicídio entre solteiros e divorciados do que entre casados, aumento do suicídio entre pessoas que não têm filhos do que entre pessoas que têm filhos. Então, esses padrões acabam se repetindo. Por exemplo, de homens e mulheres. Geralmente, os homens se suicidam mais que as mulheres e as mulheres tentam mais que os homens. Os homens geralmente usam armas mais letais que as mulheres para se suicidar. Então, em geral, esses padrões acontecem. E aí, no suicídio, a gente vai ter fatores de risco que a gente vai tentar distanciar e fatores protetivos que a gente vai tentar melhorar ou focar. Né? Então, esses são alguns fatores protetivos e esses são alguns fatores de risco. Então, por exemplo, um fator de risco é a pessoa que já tem histórico de ter tentado outras vezes, pessoa que tem quadros na família de que pessoas próximas já tentaram. Então, são situações que a gente vai se preocupar mais. Via de regra, a pessoa apresentou falas como: eu acho que seria melhor estar morto, eu desejaria morrer. Por si só, já é um risco em relação ao suicídio. E a gente não vai ignorar. Não, qualquer situação dessa é um risco para suicídio, a gente não vai ignorar. Então, a gente não se preocupa tanto com o médio, o moderado e o grave. Apesar que é possível mensurar isso por alguns elementos. Por exemplo, a pessoa que tem um risco mais grave é aquela que organizou já o processo. Provavelmente já deixou alguma carta registrada, já organizou como é que seria a vida sem ela, já organizou um terreno para ela se despedir a partir dali. Mas, em geral, aquela pessoa que disse assim, seria melhor estar morto, isso, em si mesmo, já seria um processo disparador para a ocorrência do suicídio. A gente vai se preocupar com isso. Então, na ideação suicida, que é a pessoa que apresenta sinais de que deseja isso, a gente vai tentar trabalhar essa ambivalência, que é o conflito entre eu quero morrer e eu quero viver ao mesmo tempo. Oferecer apoio emocional, revisar o usuário em intervalos regulares. Então, sempre alguém está olhando para garantir que ele não está tentando se suicidar. E se a gente ouviu essa... Desculpe falar com
senhor aqui no meio da conversa. O pessoal ali também está vendo ali da câmera. Quero só fazê-lo bem-vindo. Eu sou o Manuel Bernardino, coordenador do Núcleo de Apoio à Extensão da faculdade. Obrigado. Seja bem-vindo. Nossa casa está aberta. Obrigado a vocês por estarem aqui neste momento e parabéns. Show de bola. Pela ação. Boa noite a todos. Valeu. Aí no processo de ideação a gente vai ter essas preocupações aqui. Aí dois pontos que eu acho importante a gente deixar mais claro. Esse e esse. Porque essa informação aqui, comunicar a intenção aos familiares, mexe com aquela questão do sigilo, com a pessoa ter confiado na gente em relação a contar aquela experiência. Mas a sugestão, a orientação, inclusive, dos serviços mais especializados, como o próprio CVV, ou melhor, do CVV não, que eles não trabalham com esse processo, é com a autoajuda, com a ajuda direta à pessoa do apoio emocional. Mas outros serviços que trabalham com o cuidado a pessoas com suicídio, que trabalham com essa situação de eu prestar esse tipo de cuidado, geralmente orientam que eu digo a ela que eu vou dizer à família. Né? Então, não posso dizer à família em segredo, por exemplo, dizer para ela que vou guardar segredo e contar para outra pessoa. Mais importante que eu diga a ela, ó, isso que você está me dizendo, eu não vou conseguir guardar segredo, eu vou precisar realmente contar à sua família, alguém que vai poder lhe ajudar melhor sobre isso. Então, sempre informar a pessoa que isso vai ser feito. Mas é um ponto, que vocês são alunos de psicologia, vão ter mais momentos assim para discutir esse processo, porque envolve questões profissionais aí também. E oferecer apoio emocional, pelo menos tem duas técnicas que é importante a gente estar utilizando. Porque oferecer apoio emocional pode também nos colocar em situação de risco, que é prometer que alguma coisa vai dar certo e não vai dar, iludir a pessoa de que alguma coisa vai ser melhor e não vai ser. Então, para evitar isso, eu vou estar me preocupando pelo menos com duas experiências, que é, nesse apoio emocional, eu oferecer um tipo de escuta para ela que tenha um entendimento do que eu percebi, qual é o conteúdo que ela está trazendo para mim, que seriam respostas compreensivas de conteúdo. Então, na resposta compreensiva de conteúdo, eu digo para ela o seguinte: eu entendo que você me disse que você está passando por isso, que você está passando por isso, que isso mexeu com você, não é isso? Pronto, então eu mostro para ela que eu entendi o que ela me disse, sem prometer nada. E a resposta compreensiva de sentimento, eu mostro para ela que entendi o que ela sente. Eu percebo que você está se sentindo mal, triste, agitado, está mexendo muito com os seus sentimentos, essa experiência, não é isso? Pronto. Então, está preocupado em mostrar para a pessoa que eu entendi o que ela está sentindo e o que ela está me dizendo, sem prometer nada. Né? Pelo menos é a recomendação de algumas referências no campo aí do cuidado, do apoio emocional mais direto. E aí, nas tentativas de suicídio, como a pessoa já tentou, a gente vai conduzir ela para um ambiente de cuidados, né, um ambiente clínico. Por exemplo, ela tentou com enforcamento, tentou com envenenamento, tentou com medicamento. Então, ela tem que ser encaminhada diretamente, rapidamente, para um serviço de cuidado clínico para ela. E sempre oferecer o suporte também à família, tanto na tentativa como no suicídio propriamente dito, porque o suporte à família pode nos ajudar a evitar novas experiências de suicídio. Pronto, aí tem um outro elemento que o Feuerbach ele apresenta como sugestão para o cuidado a pessoas em situações de crise. No caso aqui, a gente pode aplicar tanto no suicídio como em qualquer outra. Porque se você oferecer apoio emocional a uma pessoa, você não tem como, só mais 5 minutos, você não tem como garantir que na outra vez ela vai estar com você, na outra vez que ela se sentir mal. Então ela passou com você agora 30 minutos e passou para você a situação dela. E agora ela foi para casa. Pronto, como é que você vai garantir que lá na casa dela ela continue se protegendo? Uma das estratégias que a gente pode utilizar é o plano de segurança. O plano de segurança, você vai pegar um papel e escrever com ela isso daqui. O que você pode fazer para se sentir mais confiante e seguro? Ela vai dizer, eu me sinto mais confiante e seguro quando eu abraço um ursinho, quando eu pego um presente que meu pai me deu, quando eu lembro disso. Pronto, aí você vai listar com ela as coisas que ela pode fazer para se sentir mais confiante e seguro. E depois você vai perguntar o que outras pessoas podem fazer para você se sentir mais confiante e seguro. Eu me sinto mais seguro quando alguém vem e me abraça, mas não pergunta nada. Eu me sinto mais seguro quando alguém vem e pega na minha mão, mas não pergunta nada. Ou quando alguém vem e pergunta para mim como eu estou me sentindo. Então você vai listar com ela o que outras pessoas podem fazer. E aí, sob o acordo com ela, você pode também compartilhar esse plano de segurança com os familiares dela. Porque às vezes a família age de um jeito que não foi a melhor forma que ela sente. Por exemplo, a família perguntar demais e para ela seria melhor ninguém perguntar nada por enquanto. Então, faz esse plano de segurança com ela e, se possível, sob acordo com ela, compartilhar com a família. Mas coloquei também aqui um fluxo em relação ao processo de suicídio.
Então, em qualquer situação de emergências ou situações que mexem com crises psiquiátricas, as preocupações de a gente vai ser estabilizar aquele quadro, compreender quais são as hipóteses diagnósticas, excluir que seja uma crise orgânica, né? Porque a gente tem que entender, será que isso realmente é emocional? Ou é o uso de drogas? Ou é uma substância psicoativa em geral? Ou algum medicamento? Ou ela se machucou, ela pode ter realmente batido a cabeça, né? Então, ter esse cuidado também de garantir que não era uma crise orgânica para poder direcionar da maneira correta. Então, a gente vai ter esse passo a passo aqui na dinâmica do atendimento. Mas o que eu quero destacar a partir daqui. Diante de um cenário de crise, minha conduta, avaliar o meu risco diante daquilo, solicitar apoio, a depender do quadro, e afastar do cenário pessoas ou objetos que disparem estresse ou gerem perigo. A minha maior preocupação é como eu vou me aproximar da pessoa que precisa da minha ajuda emocional. Porque essa parte de se aproximar é o que pode garantir tudo. Talvez você se aproxime de um jeito tão acolhedor que já resolveu só na forma de se aproximar. Então é aqui que a gente vai tentar colocar os nossos esforços. Estabelecer uma relação profissional-usuário mais próximo, de confiança e respeito. Então, conectar-se com o afeto do paciente. Então, por exemplo, pegar algo que possa ser um começo de uma conversa, que seja positivo, esclarecer porque você está ali, conhecer o contexto da pessoa, não se identificar com o que a pessoa está dizendo que lhe ofende. Então, primeira experiência, o acolhimento verbal. Se bem utilizado o acolhimento verbal, isso já resolve o problema. Então, nosso primeiro cuidado é conseguir se aproximar de alguém que está em processo de abalo emocional e esse modo de se chegar na pessoa, garantindo que ela está se sentindo segura, com frases curtas, frases diretas, estimular a pessoa a falar, colocar o medo para fora, não ter preconceito com a experiência dele, deixar claro que você consegue ajudar aquela pessoa com os recursos que você tem, e isso pode já estabilizar o quadro. Quando esse quadro não se estabiliza assim, aí é que a gente utiliza outras técnicas, que são outras formas de contenção. E aí essa parte eu vou falar porque seria incompleto eu não falar dela. Mas como envolve questões de contenção, isso envolve outras discussões profissionais, até que ponto cada profissão pode se envolver em uma técnica dessa ou não, coisas do tipo. Mas o acolhimento via contenção envolve principalmente 3 formas de contenção. Ou a contenção física, ou mecânica, ou química. A contenção química, como envolve medicamentos, é claro que vai ser profissionais habilitados para isso. A contenção física seria assim, a contenção pessoa a pessoa para conter aquela pessoa que está agitada. Aí essa, de fato, não existe nenhum tipo de regramento profissional que diga assim, só quem pode fazer isso é o profissional tal. O importante é que a gente conheça como fazer essa contenção. E essa contenção, para ser tecnicamente segura, precisa de 5 pessoas. Após essa contenção, que é a pessoa a pessoa, talvez a pessoa precise de uma contenção mecânica, que é aquela que usa faixas. Aí essa contenção mecânica, de fato, ela só pode ser feita por profissionais habilitados. Via de regra, o Conselho de Medicina determina que só o médico pode determinar uma contenção mecânica, mas se naquele contexto não tem médico e é necessária a contenção mecânica, a pessoa pode até ser contida, mas ser direcionada rapidamente para onde tiver um médico para validar. Que é o que a gente orienta, por exemplo, ao profissional de enfermagem. Tem profissional de enfermagem, mas não tem médico, a enfermagem pode organizar a contenção mecânica, mas tem que levar imediatamente a pessoa para onde tiver médico. Então, em nenhum contexto na vida eu posso conter alguém com faixas e deixar ela ali. Só posso conter se eu provar que ela foi para um médico rapidamente, que é quem vai validar a contenção mecânica. Pronto. Aí essas são as formas de contenção. E aí, para finalizar a nossa discussão aqui, eu vou falar um pouco da contenção física, que é essa que é a contenção que envolve 5 pessoas que vão conter aquela agitação daquela pessoa e, a partir dali, seguir a conduta, né? Que, em geral, seria a contenção mecânica, ou essas pessoas vão manter essa pessoa assim até o socorro chegar, por exemplo. Pronto, aí só preciso, a princípio, aqui pelo tempo, de uma única pessoa para vir aqui para frente, só para eu mostrar como é que seria o passo a passo. Um voluntário, por favor. Só um minutinho, para eu explicar logo aqui a técnica. Veja que numa contenção física, existem 5 pessoas, essas 5 pessoas formam uma meia-lua sobre a pessoa que vai ser contida, e sempre tem que ser uma meia-lua realmente de frente com a pessoa. Eu nunca posso me aproximar de alguém por trás, porque a pessoa vai se sentir encurralado, vai se sentir mais inseguro. Então, as 5 pessoas precisam estar no campo visual daquela que vai ser contida. Essas 5 pessoas previamente já estabeleceram que a do meio vai ser a que vai falar com a pessoa,
Essas daqui vão ser as que vão conter o braço e outras as que vão conter as pernas. Então, uma pessoa vai falar e ela vai conter o tronco e a cabeça, 2 os braços e 2 as pernas. E aí, se não for 5 pessoas, a técnica não funciona. A técnica realmente só funciona com 5. E por isso que uma contenção na equipe de segurança, policiais, etc., não são a mesma contenção na área da saúde. Porque policiais contendo, seguranças contendo, às vezes é uma pessoa só, 2, no máximo 3, e aí não fica desse jeito. Mas aí eu vou só apresentar para vocês como é que seria a forma de segurar a pessoa. Então, na vida real, a pessoa vai estar agitada, né? Não vai estar assim, parada. E talvez, ao se aproximar, nas primeiras vezes, alguém acabe se machucando. Né? Então, é algo que você vai aprender com o tempo. Mas aí, imagina, ó, essa pessoa que está aqui na frente vai tentar conduzir na conversa e fazer com que as outras... que não seja necessário mais nada. Se eu conseguir, ó... fique calma, a gente está aqui para lhe ajudar, eu sou fulano, ela é ciclano, beltrano e tal. E isso já resolveu? Pronto, ótimo, já resolveu, não precisa fazer mais nada. Mas não resolveu. Aí o que você vai fazer? As pessoas antes, aqui os 5, já estabeleceram uma palavra-chave. Por exemplo, vamos ali tomar um suco de maracujá? Pronto, as outras já sabem que a palavra-chave é essa. Se eu disser isso, as 5 vão ao mesmo tempo ajudar aquela pessoa. Aí nesse caso, quem chegar para o braço vai tentar fazer esse movimento aqui na pessoa. Ela vai segurar essa articulação e ficar assim. Pronto, o foco dela é só isso. Esqueça o resto do mundo, o foco dele é só isso. Quem tiver nas pernas vai tentar fazer isso aqui, ó. Abraçar o joelho da pessoa e segurar aqui. Pronto, e o foco dele é só esse. E a pessoa que estava conversando, tentando conduzir o processo, ela vai rapidamente, quando as pessoas chegarem, fazer esse outro movimento, que é segurar a testa, o tronco e baixar a pessoa. Pronto. Aí as 5 pessoas precisam estar ao mesmo tempo fazendo esse processo. Aí depois disso, ou essas pessoas vão segurar até o socorro chegar, ou a depender da circunstância, seria a contenção mecânica. Se for uma equipe profissional para isso, se tiver os equipamentos para isso, só lembrando que não existe contenção mecânica sem encaminhamento para médico. Pronto. E aí lá o serviço de saúde vai dar continuidade a isso com a contenção química, né, que seria com ansiolíticos ou com antipsicóticos. Pronto, aí assim é a técnica. Agora, alguém mais, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer isso com mais pessoas aqui de uma vez. Mas isso aí depende do tempo, porque já está no tempo também de o nosso colega falar, eu já tomei 10 minutos dele. Aí vocês que sabem. Se vocês quiserem que a gente faça essa experiência... Ó, só... Enquanto vocês se organizam, a contenção mecânica, ela é assim, ó. A contenção mecânica, ela é assim. E aí ela vai ter faixas apropriadas para esse cuidado. Pronto. É 5 e 6 se um for o paciente, né? Ela vai ser a Pronto, aí quem é o usuário, quem é o paciente, quem é? Você, né? Vai ser a... Pronto. Aí vai ficar 5 pessoas em volta dela. Quem estiver no meio é a única pessoa que pode falar. Sim, falta um ainda. Falta uma. Já tem 5? Ele é Já tem os 5. Né? Pronto. Pronto. Aí, ó. Então, só para organizar. Elas aqui ficam nos membros inferiores, eles nos superiores, e ele é o único que fala. Aí você que está falando vai ficar dizendo assim, a gente está aqui para ajudar, e falar coisas de apoio e reforço para tentar estabilizar o processo. Aí, se isso não funcionar, você vai dizer uma palavra-chave, que pode ser, por exemplo, vamos tomar um chá de camomila. E aí, quando ele disser isso, vai todo mundo junto. Aí, antes disso, cada um de vocês aqui vão ver como é que segura a pessoa. Pronto, aí eu vou apresentar para cada um todos os toques aqui. Aí vem você primeiro. Pronto, aí, ó. A perna é assim, abraça o joelho exatamente e fecha a articulação. Pronto. O foco dele é só isso. Ó. Quem tiver no joelho, nas pernas, é só isso. Vocês agora sobem pro braço, para explicar todos. Aí aqui, ó, o braço está esticado. E você vai tocar violão. Aí, aqui você segura essa articulação. Pode ser aqui com isso, assim, ó, fechando, ou com a mão mesmo, se você achar mais seguro.
O objetivo é que você não deixe esse braço se movimentar aqui, entendeu? Aí você vai segurar aqui e aqui no punho. Pronto. Ó. Aí tenta aí se mexer, os braços, só os braços. Entendeu? Aí vocês têm que evitar que os braços se movimentem. Agora, uma de cada vez de vocês, o tronco e a cabeça. Não pode ser o pescoço, por trás, aqui e na testa. Pronto. Aí deita, entendeu? Pronto, agora você, a mesma coisa. Pode ser mais para cima um pouco, aqui. Pronto, e deite a pessoa. Agora vocês, o mesmo espaço, todos, vocês dois primeiro. Então a perna, lembrando, ó, que na perna você tem que fazer assim, ó. Você tem que ficar de um jeito que seja fácil você levantar depois. Aí você tem que deixar assim, ó, se ajeite assim, ó. Deixe só esse joelho assim e esse assim aberto. Pronto, aí você abraça esse joelho e fecha lá a articulação. Pronto, pode fechar assim, garra. Pronto. Agora braço, mesma coisa tocando violão. Aqui no punho. E aqui você evita essa articulação. Agora é bom assim só ter cuidado quando fizer desse jeito para o cotovelo não machucar o corpo da pessoa. Aí você pode até fazer assim, ó. Fechar assim, ó. De um jeito que você evite o movimento do braço. Está muito próximo. Aí você pode fazer assim, ó. Porque aí você evita o movimento do braço. Agora, o tronco e a cabeça. Um de que pode sair, um de cada vez. Por trás. Aí, uma mão, um braço pra cá. E outro na testa. Pronto, e deita a pessoa na hora. Pronto, você. E deita a pessoa na hora. Pronto. Aí você agora. Pronto, esse ajoelho assim. Abraça aqui agora, aqui e aqui, fecha lá. Pronto. Tente mal mexer essa perna. Pronto. Aí essa aí é a sua preocupação, entendeu? Agora o braço. Isso. Aí você foca aqui, fecha aqui e aqui. Pronto. Tente mexer o braço. Pronto. Aí isso aí eu vou ensaiar a evitar, entendeu? Agora a cabeça e tronco. Pronto, isso aí. Pronto, aí agora volto para lá. Você vai falar coisas para tentar evitar a situação, se necessária. Aí você é o que tá, você é que estava aqui, né? Pronto, aí vocês vão estar na perna, vocês no braço, não é isso? E ele, assim que isso acontecer, você vai por trás e faz esse movimento da cabeça e do tronco. Entenderam aí todo mundo? Pode começar aí, faça aí, tenta dizer, fulano, tal, eu sou fulano, ele é ciclano, ele é beltrano, nós estamos aqui para lhe ajudar e tal. Vamos fazer o seguinte, tomar um sorvete. Corre por trás. Agora, ó, só por via de experiência, levante ela, para vocês verem o transporte. Vai. Não, pronto, abaixo. Agora, lembrando, ó, quando você fizer esse transporte, mantenha os braços de vocês do mesmo jeito, entendeu? Levante de novo. Ó, você não solte de lá. Você vai manter aqui e aqui. Vá de novo. Pronto. E lá na cabeça a mão permanece. Aí, pronto. Aí é assim que vai transportar a pessoa para o contexto, entendeu? Pronto, pode voltar. Pronto, pelo tempo não vai dar para a gente fazer outra, né? Mas aí, qualquer dia a gente vem e tenta fazer de novo e já ficou gravado para o pessoal saber mais ou menos como é o processo.